E aí pessoal, tudo jóia? Quanto tempo não? Que a gente não tem nenhuma aula juntos? Bom, só antes da gente começar, vocês estão em férias, eu sei, mas vocês não estão nem um pouco cansados, eu imagino, porque foi 1 mês e meio de aula no máximo. Então vamos tentar, enquanto vocês não estão com aquele cansaço por conta de prova, porque passou o ano inteiro, vamos tentar aprender algumas coisas aqui, seguir os capítulos que a gente ainda tem da apostila, e quando a gente tiver umas férias, e aí vocês descansam de verdade. Por hora, vamos tentar aprender enquanto vocês estão com energia, tá? E por favor, depois façam a atividade que eu vou mandar no Google Sala de Aula, tá bom? A gente vai fazer o capítulo 2 da nossa apostila, e ele vai falar sobre determinante. Primeira coisa que a gente vai tentar entender é o que significa falar em determinante. Primeiro, determinante tem a ver com matriz. Segundo, a gente vai associar daquele jeito meu, né? Matriz tem uma cara, tem elementos que estão lá organizados em linhas e colunas, como você lembra, só que quando a gente fala em determinante, ele determina alguma coisa. Então, guarda na sua cabeça que determinante é mais ou menos um RG da matriz. Eu sou um RG, né, 49572. Você, se olhar no seu documento, você também tem um RG. Cada pessoa tem o seu RG, ele é único. E as matrizes também têm esses RGs, que são os determinantes. Então a gente vai colocar que determinante é um RG da matriz. É isso que eu vou colocar. E agora, a coisa mais importante que a gente tem que saber sobre determinante é: só existe determinante quando a minha matriz ela é quadrada. Então, essa é uma regra. Só existe determinante, eu vou abreviar determinante por det, então só existe determinante para matriz quadrada. Então, se aparecer de repente uma matriz que seja retangular, 2 por 3, uma matriz 4 por 8, não tem determinante, não existe. Determinante só existe para matriz que seja quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Lembra disso? Então, a gente vai começar assim. Se eu tiver que calcular determinante de uma matriz de ordem 1, ou seja, aquela que tem apenas uma linha e uma coluna. Está aqui, essa matriz A. Como eu calculo determinante de uma matriz que é de ordem 1? Vou colocar aqui. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, é a coisa mais fácil do mundo. É o próprio elemento. Então, definição é o próprio elemento. Olha que fácil. Se a minha matriz tem como elemento número 2, a gente vai escrever assim. Determinante. Ó, veja a notação para você não errar isso quando a gente for fazer prova, que eu não sei quanto vai ser, mas você vai fazer prova disso aqui ainda. Vai ficar determinante da matriz A é igual a 2, porque o elemento que está lá dentro é o número 2. Essa matriz é a matriz B, então a gente vai escrever que o determinante da matriz B é igual a menos 6. Determinante de matriz de ordem 1, quem está lá dentro é o determinante. Acabou isso aqui, só, fim de papo. Mas, só para a gente não ficar perdido, determinante a gente tem 2 jeitos da gente escrever. Ou eu escrevo det e o nome da matriz, ou então eu posso escrever assim. Se eu quero calcular o determinante de A, a gente agora vai escrever barra simples e dentro o nome da matriz. Ou seja, o determinante da matriz A é igual a 2. Ou eu posso escrever também assim, ó, o determinante da matriz B, essas 2 barrinhas do lado que se assemelham com o módulo, é a mesma coisa que determinante. Tem a notação igual, mas significado diferente agora. Então, ó, fica escrito que o determinante da matriz B vale menos 6. Lembra que nas primeiras aulas eu falei que para representar uma matriz, a gente representava a matriz ou com colchete, ou com parêntese, ou com barras duplas. Era assim que a gente havia visto. Se você se recordar ou olhar no seu caderno, essas 3 maneiras você deveria usar para escrever uma matriz. E na atividade do Google Sala de Aula, eu mandei uma vez uma matriz escrita assim. Lembra que eu falei que era proibido? Por conta disso. Porque agora uma matriz
ela tem 3 notações. Quando eu escrever uma matriz entre barras simples ou entre módulo, agora você está falando do RG dela, do determinante dessa matriz. Tudo bem? Prosseguindo então, ordem 1 é o próprio elemento. Fechou. Agora, se eu tiver que calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. O que eu vou fazer? Veja, toda matriz quadrada, ela tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Olha como é que você calcula. Produto da diagonal principal, vou colocar diagonal P, e depois você vai fazer produto da diagonal secundária. Vou colocar S. O que eu faço com esse produto? Uma menos a outra. Parece muito complicado, né? Mas não é. Dá uma olhada aqui. Primeiro passo. A minha matriz tem uma diagonal principal. Essa é a diagonal principal. 2 vezes 3, 6. Marca. Agora, se eu olhar, ela também tem a diagonal secundária. 5 vezes 4, 20. Você vai guardar uma coisa. Toda vez que você calcular o produto na diagonal secundária, o resultado que der você troca. Pera aí, como assim? 2 vezes 3 é 6. Como é diagonal principal, não faz nada. Agora, 5 vezes 4 vem da diagonal secundária. Eu sei que 5 vezes 4 dá 20. Só que como é a secundária, você vai colocar menos, você vai inverter o sinal. Então, a gente vai responder aqui, ó. Determinante det da matriz C vai ser igual a 6 menos 20. 6 menos 20. Ou seja, eu posso escrever que o determinante da matriz C vai ser menos 14. Ok? Entendeu até aqui o que a gente fez? Ó, agora a gente vai continuar e eu vou fazer mais 2 exemplos. Só para ficar claro como que calculo o determinante da matriz de ordem 2. Vamos de novo? Matriz de ordem 2. Calculo o produto da diagonal principal, calculo o produto da diagonal secundária e lembra, inverte o sinal sempre. Então vamos ver junto? Ó, diagonal principal, menos 2 vezes 6, isso aqui vai dar menos 12. Diagonal secundária agora, vou fazer para trás por conta do espaço. 8 vezes 3 são 24. Lembra? Como é diagonal secundária, troca o sinal. Então, menos 24. Quem é o determinante da matriz D? Det de D, determinante da matriz D. Ou, eu quero escrever assim. Então, tá bom, escreve assim. Determinante da matriz D é igual a menos 12 menos 24. Você vai juntar os dois números, os dois produtos. Então, ó, menos 12 menos 24, resposta, menos 36. E a mesma coisa, né? Como é o mesmo determinante, menos 36. Mais um. Matriz E, 3, 4 menos 5, 10. É de ordem 2, então seu primeiro passo é calcula o produto da diagonal principal. 3 vezes 10, 30. Professor, deu positivo, troca o sinal? Não. Diagonal principal, que der, deu. Agora, a secundária você sempre inverte, não esquece. Diagonal secundária. 4 vezes 5 negativo, isso aqui vai dar menos 20. Esse produto dá menos 20. Só que como é a diagonal secundária, lembra? Vai dar, na verdade, 20 positivo. Você troca. Então, a gente vem aqui para frente, ó. Determinante da matriz E é igual a 30 com 20. Junta os dois valores. Então, 30 com 20, 50. Entendeu? Tá captando como é que é feito? É muito simples. Não tem segredo para fazer isso daqui, ok? Pessoal, agora a gente vai resolver uma bateria de exercícios. 1, 2, 3, a gente vai indo, tá? Eu vou resolver alguns até que eu ache que tá um pouco bom, que você vai estar fazendo aí junto comigo. Então o que eu vou pedir para você é o seguinte, tenta resolver esses 2 problemas. Tenta sozinho, um deles você vai conseguir fazer pelo menos. Esse daqui tem que lembrar de umas coisinhas que talvez você tenha começado a ver com a Francine agora no começo do ano.
Mas se não lembrar, não tem problema, eu vou resolver. Pausa o vídeo, tá bom? E tenta fazer. Pausou, né? Agora que você já deve ter tentado resolver, vamos fazer junto? Calcular o determinante dessa matriz. Primeira coisa, essa matriz que você está olhando tem 4 elementos. Ela é quadrada, então dá para calcular o determinante. Então a gente calcula como determinante de matriz de ordem 2. Calcula o produto da diagonal principal. Calcula o produto da diagonal secundária. Só que agora o resultado que der, você inverte o sinal. Vamos acompanhar aqui fazendo junto. Ó. A diagonal principal é cosseno vezes cosseno. Cosseno vezes cosseno é o cosseno ao quadrado daquele ângulo. Cosseno quadrado de x. Agora, quando eu faço a volta, que é a diagonal secundária, eu vou fazer seno de x vezes seno de x. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x. Atenção ao sinal dessa conta. É negativo com positivo. Então, esse produto daria negativo. Só que como é diagonal secundária, troca o sinal. Ou seja, ficou positivo. Quem é o determinante? A gente já aprendeu a fazer isso. Determinante dessa matriz. Professor, cadê o nome da matriz? Ué, não tem nome. Então vai ficar determinante igual, porque você está se referindo a essa matriz. O determinante vai ser então igual a cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Concorda? Que é essa expressão, juntar esses dois termos? Se numa prova você parar por aqui, tá bom, você fez o que precisava. Só que isso daqui, lá na trigonometria, é chamado de relação fundamental. Toda vez que eu pegar um ângulo, calcular o cosseno ao quadrado, o mesmo ângulo, calcular o seno ao quadrado, a soma deles dois sempre vai dar 1. Então, na verdade, o determinante dessa matriz, que é essa que você acabou de calcular, o determinante dela vai valer 1. Independente do ângulo que tiver colocado no lugar de x, sempre esse determinante vai dar 1, ok? Lembra, chegou até aqui, numa prova minha, talvez, já está muito bom. Um 0,8 já valeria. Porque você chegou onde precisava, acertou o sinal, lembrou da definição. Agora aqui, se você lembrar de trigonometria, tá bom? Segundo problema, está falando assim, se... Olha o que está acontecendo agora. Você está vendo que está aparecendo aqui, barra simples? Não é mais agora colchete em volta, igual estava aqui no problema anterior. Se agora é uma barra simples, significa que agora a gente está falando em determinante. E lembra que determinante é uma operação. Então essa operação tem essa resposta. Qual é o valor de x? Quanto tem que valer x para que esse determinante dê 34? Vamos fazer a conta então. Eu sei que para calcular o determinante, eu começo aqui, ó. Produto da diagonal principal. Diagonal principal fica 3, que multiplica x mais 4. Ok? Até aqui. E depois eu vou fazer aqui chuveirinho. Ó, 3 vezes x. 3x, 3 vezes 4, 12. Então o produto da diagonal principal está dando 3x mais 12. Acompanhou? Agora eu tenho que calcular o produto da diagonal secundária. Eu vou só tirar aqui o que eu acabei de resolver para sobrar um pouco mais de espaço aqui para cima, tá? Então, ó, esse probleminha 1 vai embora, a gente já resolveu, todo mundo sabe fazer, pode cair na prova, com certeza, né? Tô brincando. Ou não, tô falando sério. O produto da diagonal secundária agora, ó. Vocês estão vendo que às vezes eu faço de cima para baixo, de baixo para cima, mas a posição é a mesma, tá? É sempre essa posição. Não vai ficar na diagonal secundária menos 8 vezes x, ou seja, menos 8x. Esse é o produto da diagonal secundária. Porém, você deve lembrar o seguinte, se o produto da diagonal secundária deu negativo, você vai lá e troca o sinal, então fica positivo. Quem é o determinante então dessa matriz? Eu vou fazer aqui em cima, tá? O determinante dessa matriz, a gente sabe que é 34. Então, eu vou colocar, o determinante é 34. Isso a gente já sabia. Porém, calcular o determinante dessa matriz me gerou o 3x mais 12 mais esse 8x. Se eu falasse assim para você, ó, imagina, deixa eu pegar um livro aqui. Se eu falasse, calcula esse determinante para mim, você não ia fazer esse vezes esse e juntar os dois?
o que deu na diagonal principal mais o que deu na diagonal secundária. Era isso que você iria fazer. Só que a partir de agora eu te dei quanto é a resposta. Então o que você vai fazer aqui é pegar essa equação e dizer que ela tem que dar 34. É o valor que foi fornecido no começo. Então, resolvendo a equação do primeiro grau, hein? 3x mais 8x. Isso. 11x. Mais 12. Isso aqui tem que ser igual a 34. Esse 12 que está positivo passa para lá, negativo. Então, 11x é igual a 34 menos 12. Isso, de novo, 22. Portanto, 11x é igual a 22. Passa o 11 dividindo, 22 divide por 11. Isso aqui vai dar 2. Pronto. Se eu quiser que esse determinante dê 34, o meu x com certeza tem que valer 2. Se o x valer 2, o determinante dá o que eu queria, 34. Tudo bem? Bom, a última coisa que a gente vai fazer agora é ver como calcula um determinante numa matriz de ordem 3. Eu vou fazer só um exemplo. Se precisar, volta ao vídeo, pausa, fica indo e voltando até você entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o mais devagar possível para que de uma vez você entenda o processo, tá bom? Bom, para resolver o determinante de ordem 3, é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. A gente vai resolver esse determinante usando um dispositivo prático, que é chamado de regra de Sarros, ou Sarri, como você quiser chamar, critério seu. A regra é a mesma, independente se você vai falar bonito ou se você vai falar feio, é assim que você vai fazer. Presta atenção, não vai fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Aquilo só vale para a matriz de ordem 2. Agora, para eu calcular o determinante dessa matriz, que é de ordem 3, você vai começar a fazer o seguinte. As duas primeiras colunas você vai copiar para fora. Então vai ficar assim, ó, 5, 1 e menos 2. Depois, 2, 4, 1. 2, 4, 1. O que eu vou chamar a sua atenção é, seja organizado. Coloca o espaçamento parecido entre elas para ficar simples e você fazer o cálculo. Lembra que essa daqui é a diagonal principal? Então eu vou riscar ela. Professor, mas por que você vai riscar? Bom, a gente vai começar calculando qual é o produto da diagonal principal. Você vai ver quanto vai dar. 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 4, 80. Então, marca o 80 lá embaixo. Lembra, diagonal principal, o que der, deu. Não troca o sinal nunca, tá bom? Essa diagonal principal, ela tem uma amiga, que é essa que está aqui do lado, ó, que também tem 3 elementos. Então, outra diagonal principal. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Ué, vai ficar negativo? Vai. Diagonal principal, o que der, deu. Não esquece disso. Outra diagonal principal que você tem é essa daqui. Sempre que você for mexer com as diagonais principais, elas têm que ter 3 elementos. Professor, eu não posso fazer aqui então? Aqui não, porque são só 2. Percebe? Então, voltando, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 de novo. Então, esses elementos aqui que eu fiz agora, a soma deles, ou juntando todos eles, vai ficar 80 tira 8, 72, e 72 com 3, 75. Então, a diagonal principal, as 3 diagonais principais, estão dando 75. Não vai guardar na sua cabeça que essa e essa também são diagonais principais. Só essa é a principal. Só que para calcular o determinante, a gente precisa dessas outras 2 laterais, tá bom? Feita a conta com as diagonais principais, agora você vai para a diagonal secundária. Aqui, ó. Diagonal secundária é essa daqui. Vou fazer o produto. A multiplicação delas vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Só que como é diagonal secundária, 24 positivo. Lembra que você troca o sinal? Essa diagonal secundária tem as suas amigas. Então eu vou pegar a próxima, que está aqui embaixo. Ó.
Essa outra diagonal secundária vai ficar 5 vezes 2, 10, e 10 vezes 1, 10 de novo. O produto não deu positivo? Então a resposta vai ficar negativa, menos 10. E agora a última diagonal secundária, essa daqui, que está lá no finalzinho, vai ficar como? 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. Como é diagonal secundária, menos 8. Você inverte o sinal. E aí, o que eu estou percebendo é as diagonais secundárias, se eu juntar todas elas, vai ficar 24 menos 10, 14. 14 tira 8 ainda, isso aqui vai ficar 6. Tá bom. O que eu faço com esses dois resultados parciais que eu tive? Junta eles, igual você fez na matriz de ordem 2. Então, o determinante vai ser 6 mais aquele 75. Ou seja, o determinante dessa matriz 3 por 3 vai ficar igual a 81. Tá aqui, ó. Resolvido o determinante de ordem 3. Então, para recapitular, ordem 3, copia as duas primeiras colunas para fora, tá aqui. Faz a diagonal principal e as outras duas que você tem. Calcula o produto de cada diagonal principal e vai colocando quanto dá. Junta todos. Marca a diagonal secundária. Vê quanto dá e lembra. Calculou, inverte sinal. Calculou, inverte sinal. Calculou, inverte sinal. Os resultados totais que você tem, junta eles. E esse é o determinante da matriz de ordem 3. Tudo bem? Eu vou mandar uma série de problemas para você fazer no Google Sala de Aula. Tenta fazer. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim lá no Google Sala de Aula. Tudo bem? Até a próxima, então.